Oi, gente, eu sou a Rayana da Tribo das Linhas e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa, que é a nossa bolsa ecológica. Ela é uma bolsa linda, super casual, que você pode usar ela em várias ocasiões, cabe muita coisa dentro. Pode usar ela desde a praia até no dia a dia, para você colocar livros e as coisas, né? Como uma bolsa para substituir a sacola plástica para ir no supermercado, enfim, diversas utilidades. E até também para compor seu look. Fica bem bonito, hein? Então pronto, vamos lá aprender ela. Vou mostrar para vocês todo o material que é preciso, tá bom? Para produzir a bolsa ecológica eu uso barbante estilo número 6. Um barbante residual. Ele tem o Tex aqui 908. Mas aí você pode estar usando aí um barbante de sua preferência, mas eu indico usar o estilo. Pela quantidade de algodão presente no fio, ele tem 85% de algodão. É um barbante que é lindo. Muitas cores bonitas que tem, é um barbante que rende muito, hein? Eu já compro esse tubão aqui, ó, que é um tubo enorme, fica a dica. Normalmente eu faço a bolsa ecológica de duas cores, uma cor aqui crua e uma outra cor aqui que eu vou usar esse bordô aqui, que eu acho lindo. O estilo tem umas cores muito lindas, muito vivas, assim, sem resíduos de matéria, que é uma coisa que eu gosto muito. Por ser um barbante residual, algumas marcas vêm manchada, da estilo não vem. Então, eu adoro isso, ó. Você pode observar aí, ó. Enfim, vou trabalhar com essas duas cores aqui, ensinando a vocês a fazer a bolsa ecológica, tá? Aqui vai ser bordô e aqui vou fazer ele dessa cor. Muita gente gosta de trabalhar com barbante residual com a agulha número 3,5, por aí. Eu gosto de trabalhar com a agulha número 4. Essa aqui é uma agulha número 4, não dá pra ver direito a numeração dela, mas é a 4. Porque eu tenho um ponto bem apertado, então a gente vai precisar de uma agulha, né? Alguns marcadores que eu uso aqui quando for fazer a colagem das laterais. Uma cola, tesoura e um mosquetãozinho para poder fazer depois o tassel dela, tá? Cola para fazer o acabamento, enfim. Então vamos lá iniciar, né? Eu inicio ela, gente, com 55 correntinhas, tá? Vamos lá fazer as 55 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fazer as 55 correntinhas e volto aqui com vocês, tá? Aqui eu fiz 50, 51, 52, 53, 54 e 55. Essa bolsa, gente, ela é toda trabalhada em quadradinhos, né? Que é o ponto tela. Então, pra gente fazer aqui o nosso primeiro quadradinho, eu vou precisar de 3 correntinhas, que é a lateral desse quadrado, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês a lógica. Aqui embaixo eu vou ter espaçozinho, essa correntinha aqui, ó. Essa corrente aqui sai dessa, né? E aí eu tenho um espaço. E aí eu vou trabalhar nesse ponto aqui. Porque eu tenho espaço de cima também, né? Pra fazer uma tela eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. É o total de uma telinha, assim, ó. Então, eu vou voltar na sexta corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sexta correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer primeiro o ponto, que fica mais fácil de explicar a lógica da tela pra vocês, tá? Porque para uma telinha eu preciso de um pontozinho de cima, os pontos das laterais, 1, 2, 3, e o pontozinho de baixo, mais um ponto aqui embaixo. Então, preciso de 5 pontos aqui pra eu fazer essa telinha lateral, ó. Entenderam? Que é um aqui, 1, 2, 3 da lateral, um de cima, pra ficar o quadradinho perfeito, tá? Então, eu vou trabalhar nessa carreira aqui, ó, nessas correntinhas aqui todinha, com essa sequência, ó. Que vai ser uma correntinha, vou pular um ponto de base, e na próxima correntinha aqui eu faço um ponto alto. Fazer agora uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou trabalhar nessa sequência aqui por toda a carreira, até o final da carreira, tá? Pulo um ponto de base, faço um ponto alto, ó. E assim vai ficando o meu trabalho, tá? Quadradinho perfeito aqui do lado. E aqui eu sigo até lá no final, tá?
Gente, é aqui, ó, chegando no final, vocês vão ver que vai sobrar exatamente a correntinha do espaço e uma última correntinha para eu fazer o meu ponto, tá? Eu sempre costumo dizer, gente, que crochê é matemática. Então, assim, para um acabamento perfeito, para a gente conseguir ter uma peça bem trabalhada, a gente precisa ter cuidado com a questão da quantidade de pontos, né? Da lógica que a gente vai trabalhar nessa peça. Então, aqui, gente, eu vou ter um total de 25 quadradinhos, tá? 25 quadradinhos. E eu vou subir aqui nesses quadradinhos o ponto tela. Subir aqui 3 correntinhas, que é a correntinha da lateral. E mais uma correntinha, que é a correntinha do quadradinho do ponto tela. Então, toda a lateral aqui vão ser 4 correntinhas que eu subo, tá? Viro esse trabalho e vou trabalhar agora o ponto tela. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Normalmente, as pessoas gostam de trabalhar, aqui vai uma dica da crocheteira, tá? Normalmente, as pessoas gostam de trabalhar o ponto aqui, ó, né? Pegando aqui esses dois, ó. Ele fica um pouco torto, tá? O ponto tela. Aí, ele vai ficando, cada ponto vai ficando mais pro lado um pouquinho. Eu gosto de trabalhar o ponto tela bem aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Eu faço um pouquinho esse aqui, trabalho ele aqui dentro, ó. Vou lá dentro e puxo, ó. Faço ele bem aqui dentro. Vou mostrar de novo pra vocês, ó. Porque aí ele fica bem centrado, ó. No ponto, tá vendo onde que ele tá saindo? Ele não tá saindo daqui, desses dois, ó. Eu coloco ele aqui, ó, pegando os 3, no caso, ó. Esses 2 de cima e mais um de baixo, ó. Vem aqui, ó, no meio do ponto, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer mais uma correntinha, né? E vou fazer meu próximo ponto alto, que aí eu não pego aqui nesses 2. Eu pego aqui, gente, ó. Tá vendo? E aí, eu faço o ponto alto aqui. E ele fica um ponto bem centrado, ó. Isso aqui faz toda a diferença no ponto tela. É uma dica, hein, que eu tô dando aí pra quem tá tendo acesso a esse vídeo. Então, muitas pessoas olham a bolsa, veem que não sai do mesmo ponto, não sai diferente, enfim, às vezes esses pequenos detalhes que fazem o nosso trabalho ter a diferença, sabe? Porque todo mundo pode pegar uma bolsa de crochê de olho e fazer igual, mas aquela diferença no acabamento precisa ter as dicas, né? A gente precisa compartilhar essas dicas, porque dica boa é dica compartilhada. Então, fica a dica aqui. Não sei nem com quem que eu aprendi isso. Aprendi realmente olhando e fazendo, assim. Foi uma coisa que eu achei que ficava melhor de vista. E passei a colocar isso nos meus pontos tela, né? E faz toda a diferença. E tenho ensinado assim também, ó. Né? Eu vou mostrar pra vocês um fazendo do lado, ó. Quando você faz aqui do lado, ó, ele vai ficando um pouquinho torto, ó. Tá vendo? Ele fica mais pro lado, ó. Aí, a cada carreira, ele vai ficando um pro lado e um pro outro. Ele não fica bem quadradinho, ó. Enfim. Esse pequeno detalhe que pra mim faz toda a diferença, né? Então, vamos lá seguir. Vou seguir aqui nessa sequência, por toda essa carreira, até lá no final, tá? Um ponto, uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto de base. E aqui, gente, eu já tô no finalmente, e eu vou dar uma outra dica da crocheteira, tá? É o seguinte, aqui nesse último ponto, eu vou fazer um ponto, né, uma correntinha, e nesse meu último ponto alto aqui, no lugar de eu pegar aqui nesse primeiro, gente, ó, tem um espacinho, né, do primeiro ponto aqui, ó, vamos virar aqui o trabalho, aqui tem um ponto que eu vou dar o espaço, eu pegaria nesse aqui, né, ó, aqui por trás desse aqui, ó. Isso aqui eu não vou pegar logo nele, gente, eu vou pegar aqui no ponto seguinte, ó, que é pra poder essa minha lateral aqui, se bem que na bolsa ecológica não faz nem tanta diferença, que depois eu vou vir com ponto, mas eu gosto de trabalhar esse acabamentozinho aqui do lado, ó, pra ela ficar perfeitinha. Então, eu pego um pouquinho mais no ponto baixo e dou uma espaçada maior aqui nesse ponto alto, ó, tá vendo, ó? Porque aí, esse quadradinho aqui, ó, vai ficando, ó,
bem retinho aqui, ó. Isso é pra qualquer ponto alto que eu tô trabalhando nesse acabamento, eu faço assim, eu pego ele mais embaixo, pego ele no segundo ponto aqui, ó. Na segunda corrente, 1, 2, não pego na terceira, que aí eu dou uma espaçada maior e ele fica mais quadradinho. E aí, seguindo aqui, eu vou subir mais 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, viro o trabalho e dou sequência aqui a um ponto alto, no ponto alto de base, uma correntinha e outro ponto alto no ponto alto de base. Pronto. E aí, gente, é o seguinte, essa sequência aqui, que é a tela da nossa bolsa, como eu costumo dizer, nós vamos fazer ela por 55 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55 carreiras. Vou fazer as 55 carreiras e volto aqui com vocês para poder a gente dar continuidade à bolsa, tá bom? Então, gente, eu já concluí aqui a minha tela. Já fiz as 55 carreiras, tá? Um total de 55 carreiras. E vou agora fazer as alças da minha bolsa. As alças da minha bolsa eu vou fazer nas duas extremidades da tela, tá? Nesse lado e no outro lado também, na outra ponta, nas duas pontas. E eu vou iniciar ela aqui a partir do quinto quadradinho. Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contou os 5 quadradinhos, né? Eu vou iniciar ela bem aqui, tá? Ó. Aqui eu venho o pontozinho centrado, ó. Bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu inicio aqui nesse. Vou pegar aqui a ponta do fio. Normalmente gosto de fazer uma correntinha aqui pra iniciar, pra não correr o risco, ó, tá vendo, ó? Deixo aqui já assim, aí eu venho aqui, empurro e inicio nessa corrente aqui, ó. Porque ela fica bem presinha, não corre o risco de sair, sabe? Então, eu vou subir. A alça também é em ponto telado, tá? Em ponto tela. Então, eu vou subir 4 correntinhas. E faço um ponto alto aqui no próximo ponto alto de base. Uma correntinha, outro ponto alto. Vou fazer, ó, 4 quadradinhos, tá? 1, 2, 3, mais uma correntinha e outro quadradinho. 4. E aí, eu vou fazer essa alça aqui por 30 carreiras, tá? Vou subir aqui 4 correntinhas, viro o trabalho e sigo aqui em ponto alto centrado, né? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui fica a dica, ó, eu subo na primeira, segunda correntinha ali, dou um espaçamento maior e concluo o ponto aqui, ó, que é pra ele ficar bem retinho aqui do lado. Subo mais 4 correntinhas, viro meu trabalho, né? E aí, continuo aqui do outro lado, tá, gente? E é o seguinte, eu vou fazer isso aqui, gente, por 30 carreirinhas, tá? 1, 2, 3. Essa vai ser a altura da minha alça. Se você quiser uma altura maior, tudo bem, mas a altura padrão que eu faço é essa. E aí, você pode fazer o tamanho que você quiser também, mas essa é a altura padrão que eu faço, que fica de uma altura boa da bolsa no ombro, né? E aí, vou continuar aqui, vou fazer os dois lados. E vou mostrar pra vocês como que eu vou grudar no outro lado. No outro lado aqui, eu vou grudar também, ó, na 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta correntinha. Então, eu vou grudar ela bem aqui, ó, né? Ó, só que aí eu vou ter que ter o cuidado pra poder, quando eu for juntar ela em ponto baixo aqui,
eu juntar ela retinha, né? De uma forma que ela fica reta. Vou concluir aqui minhas 30 carreiras e volto com vocês pra gente fazer a junção dela aqui. Então, gente, eu já concluí aqui as minhas 30 carreiras, né? Da alça da nossa bolsa. E aí, eu vou fazer a emenda dela aqui do outro lado. Eu já concluí também do outro lado, já fiz todas, já também emendei aqui. Fiz a junção. Aí é o seguinte, para fazer a junção, gente, ela ficar uma junção bem perfeita, eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu iniciei ela aqui, então quando eu fui fazer a junção, ó, eu faço de uma forma que ela fique, ó, que quando eu junte aqui as duas partes, ó, ela aqui fique assim, ó. Tá vendo, ó? Fica também assim, ó. É uma forma que eu vou fazer essa alcinha perfeita, né? Pra ela não ficar torcida, tá? Uma dica. E aí, vamos fazer essa outra parte aqui, ó. Então, eu fiz a junção pra esse lado, que eu escolhi que esse lado de dentro aqui vai ser o lado da minha bolsa. Para o acabamento aqui, ó, do lado que vai ser o lado de fora ficar ok, né? Então, aqui eu já escolhi qual é que vai ser o lado de dentro da minha bolsa. E aí, esse outra costura aqui desse outro lado, eu também vou fazer pra ela ficar do lado de dentro, né? Eu tenho sempre muito cuidado com esses acabamentos, gente, porque a diferença do crochê tá nesses acabamentos. De você pegar uma peça e outra, tá nos acabamentos, eu sempre digo isso. Então, aqui, ó, alcinha reta, 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 sempre reta, né, ó? E ela vai continuar reta aqui, de uma forma que quando eu vá dobrar aqui, esse lado aqui, ó, ela vai ficar, ó, bem juntinha assim, bem retinha dos dois lados, tá? Ó, essa é a forma como eu vejo se ela tá reta mesmo. Então, tá aqui, ó, bem retinha. Vai ser, vou contar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer a junção dela a partir daqui, ó. Eu posso usar um marcador, gente, pra poder me ajudar agora a partir daqui, tá? Pra eu saber onde que eu vou concluir aqui, né? Não tem perigo de erro. Aqui eu vou concluir ele bem aqui. Aqui bem os quadradinhos bem juntinhos, ó, de um lado e do outro, né, ó. E aí, vou virar aqui essa bolsa, né? Vou colocar minha agulha aqui para esse lado e vou puxar ele aqui, ó. Encaixei, opa, tá tortinho. Encaixei ele aqui e puxo aqui pra dentro. E aqui eu já faço um ponto baixo. E aí, vou fazer um ponto baixo, ó. Pego aqui, ó, nessa correntinha, pego na correntinha de trás. Tô fazendo uma costurinha, né? Aqui, ó. Um ponto baixo. Em cima do ponto agora. Em cima do ponto alto, em cima do ponto alto de trás também. Mais um ponto baixo aqui. Aí, agora eu vou em cima das correntinhas, né? Em cima da correntinha e em cima da correntinha de trás também. Faço mais um ponto baixo. Em cima do ponto alto. Ops, aqui eu peguei isso em cima do ponto alto também. Aí, aqui eu vou em cima da correntinha daqui. E em cima da correntinha de trás também, ó. Sempre nesse cuidado pra poder ficar a costura bem bonitinha, hein? Tem gente que gosta de emendar assim de qualquer jeito e vai, eu não gosto não. Eu prezo muito por esses acabamentos. Então, aqui em cima do ponto alto, em cima do ponto alto de trás. E eu já sei que eu tenho que finalizar bem aqui, ó, bem certinho a conta vai dar. E aí, em cima de correntinha, ó, eu pego dentro das correntinhas, tá vendo, ó? Empurra aqui, ó, fica um pouquinho mais duro, mas dá certo. Vou na correntinha de trás, procura aqui a correntinha, ó. Tá vendo a correntinha aqui de trás? Eu vou lá dentro dela também, ó. Ó, dentro da correntinha, fui. E faço um pontinho aqui. Às vezes meio difícil de puxar, mas dá certo. Em cima do
ponto alto. Aqui eu vou tirar para facilitar, tá? Ó, deu a conta certa. Ponto alto com... Ops, corrente. E aqui é o ponto alto com o ponto alto aqui de trás. Aqui já vai ser a correntinha. Esse tá perfeitinho, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, em cima de 1, 2, 3, 4. Tá vendo, ó? Bem casadinho assim, ó, pra poder ficar um acabamentozinho bem perfeitinho, vocês estão vendo? Aqui do outro lado, aqui é o lado que vai ser o lado da frente da bolsa, que a gente escolheu já, ó. Acabamentozinho perfeito, tá vendo? E aí aqui eu já posso finalizar, gente, e cortar aqui essa junção. Passa aqui um ponto baixíssimo, né, pra gente arrematar. E esse fio aqui, eu já posso ou arrematar ele, ou então quando eu vier aqui com o acabamento final, eu escondo ele, pra ele ficar melhor arrematado, tá? Tenho muito cuidado sempre com esses arremates. Puxo bastante, colo, pra não correr o risco dessa bolsa se desfazer de jeito nenhum, porque... é muito ruim, né? A cliente comprar bolsa e ter um fio sobrando, então sempre tenho muito cuidado com os arremates, escondo, colo. Sempre faço um arrematezinho bem perfeito, sabe? Escondo todas as partes, depois venho com acabamento, ainda escondo e ainda passo uma colinha no final. Que vai ter um acabamento final ainda que eu vou passar por cima desses arremates aqui. Então, gente, a base da minha bolsa... tá feita com as alças, né? Nós vamos fazer agora as laterais dela, tá? Que é aqui, essa parte aqui das laterais que vai unir aqui. Vou mostrar aqui pra vocês a bolsa já feita. Ó, nós fizemos, ó, a alça e o corpo dela. Agora nós vamos fazer essa lateral aqui, tá? Ela é toda feita separada, tá? E depois a gente faz a junção com essa outra cor aqui de toda ela. E faz o acabamento final, que é passando essa cor por toda ela, já fazendo a junção da base no corpo da bolsa, tá? Então, vamos aqui fazer essa lateral, que é também toda em ponto tela, tá bom? E aí, gente, para iniciar aqui a minha lateral da bolsa, eu iniciei com 15 correntinhas, tá? Fiz aqui as 15 correntinhas. Na lateral da bolsa, eu vou ter 5 quadradinhos. Então, as 15 aqui eu já tô contando com a contagem aqui do quadradinho da lateral, né? Que são 3 para subir, mais 2 que são da parte do quadradinho. E eu já venho com o ponto alto aqui na sexta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sexta correntinha aqui, eu venho com o ponto alto, bem aqui, ó. Que aí, com essas 5 correntinhas aqui, eu fico com o meu quadradinho perfeito, ó. Tem gente que faz com 6. Às vezes eu faço com 6 também, fica um quadradinho melhor ainda. Eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e venho na próxima correntinha aqui. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima. Uma correntinha, pulo uma correntinha, ó. Uma, duas, três, quatro, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou subir mais 4 correntinhas. Viro. E dou continuidade aqui, lembrando do pontinho centrado, né? Não pego aqui essas duas de cima. Pego essa bem aqui do meio, para o meu pontinho ficar bem centrado. Retinha.
E aí... eu vou fazer aqui 50 carreiras, tá, gente? E vou ter que fazer 2 laterais, tá? Que aí depois a gente vem pra parte da junção da peça, que vai ser feita toda em ponto baixo. E eu vou mostrar pra vocês como o crochê é 100% matemática, assim. Porque se eu faço 51 carreiras aqui, a minha conta não vai bater. Essa aqui, normalmente, eu conto aqui de trás. Eu vou pegar na primeira, segunda, terceira aqui por trás, ó. Bem nessa aqui que eu pego. Ela é meio difícil, às vezes, de pegar, mas tá certo. Às vezes a gente puxa só um fiozinho, vai de novo. Puxa aqui direitinho, depois eu venho com o acabamento e cubro esse fiozinho aqui. Subo mais 4. E dou continuidade aqui. E aí eu vou fazer 50 carreiras, fazer 2, tá? 2 laterais. E volto aqui pra poder a gente fazer a parte da junção da bolsa, tá bom? Aí, gente, eu já concluí aqui minhas 2 laterais, tá? Com um total de 50 pontos, cada uma, 50 carreiras, quer dizer, com 5 quadradinhos, né? De ponto tela. E aí, agora, gente, nós vamos fazer a junção dessa lateral no corpo da bolsa. E nessa hora, gente, eu preciso muita atenção, tá? Porque, como eu digo, o crochê, ele é 100% matemática também. Então, se a gente quer ter um crochê, assim, bem feito, com bons acabamentos, a gente tem que se atentar muito para pequenos detalhes, né? Que fazem toda a diferença, que aí aqui no passo a passo das bolsas eu vou dando essas dicas para vocês, tá? Então, é o seguinte, ó. Aqui, o total dessa tela, eu vou abrir aqui a tela, tá? O total dessa tela que a gente fez aqui de pontos, daqui até aqui, né? A gente fez 55 carreiras, né? Da tela. Se eu fizer aqui 54 carreiras, 50 carreiras, 58, não vai dar certo quando eu for juntar com essas minhas 50 aqui, tá? Não vai dar certo de jeito nenhum. Então, eu preciso que aqui tenha exatamente as minhas 55 carreiras e que aqui tenha exatamente as minhas 50 carreiras. Eu vou explicar agora pra vocês por quê, tá? Porque aqui, quando eu for fazer a junção, eu tenho 50 carreiras aqui dessa lateral. Aí, eu tenho mais 5 carreiras daqui, ó. Dessa minha lateral aqui, né? Dessa parte de baixo. E tenho mais 50 carreiras desse outro lado. É a conta certa, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a junção desses quadradinhos. Eu vou fazer a junção toda de outra cor, né? Costurando aqui, crochetando aqui outra cor. Antes, eu uso os marcador aqui de ponto para poder me ajudar e não correr o risco. Então, eu indico também que usem, tá? Vamos começar usando daqui, ó. É quadradinho com quadradinho, né? Eu já vou botar aqui o meu primeiro marcador para juntar aqui o meu início. Aqui, eu tenho que lembrar que ele é aqui na lateral, né? Tem que dar um espaçozinho aqui, ó. Tá ele bem na lateralzinha aqui. E aqui eu venho juntando, gente, quadradinho com quadradinho, ó. Tá vendo assim, ó? Pra ficar bem perfeitinho, ó. Quadradinho com quadradinho. Depois eu vou vir crochetando aqui. Ele todinho na lateral. Aqui mais ou menos pela metade eu vou botar outro aqui, marcador. Que é pra não correr o risco aqui de eu perder. E aí, continuo, quadradinho por quadradinho aqui, ó. E aqui, gente, no final tem um detalhe muito importante, tá? Ficar de olho aqui nesse final. Aqui, ó, meus últimos 2 quadradinhos da alça. Um aqui, o outro quadradinho da alça. Esse quadradinho aqui da ponta, ele tem uma lateral aqui e uma parte aqui, ó. Entende, ó? Então, aqui são 2 laterais que ele vai ter, né? Um aqui, um aqui. Então, eu vou usar aqui, ó. Esse aqui foi meu último quadradinho, penúltimo. O último quadradinho é esse. Mas essa lateral aqui corresponde a essa lateral aqui. Aqui,
No finalzinho aqui, ó, vou contar 2 pontos e marcar bem aqui com esse ponto aqui, tá, ó? Porque essa minha outra lateral vai pertencer a essa outra parte aqui, ó. Porque eu vou virar aqui pra parte de baixo, entende, ó? Então, ela vai pertencer aqui, ó. Esse quadrado aqui, ele conta como 1, 2 quadradinhos daqui. 1, 2, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Eu terminei esse aqui. Esse quadrado aqui da ponta da lateral, né, da alça, eu vou vir aqui na pontinha dele, marcar um ponto aqui, ó. Que ele é aqui do primeiro, né, ó. A lateral dele, tá? Essa lateral aqui dele com essa lateral aqui. Aqui vai ser onde eu vou virar a bolsa, né, ó. Virei aqui pra parte de baixo. Então, essa outra parte aqui do quadrado, ó. Essa outra lateralzinha aqui, tá, gente, ó. Entenderam? Ah, tá aqui quadradinho, quadradinho. Isso vai ser pra todas as 4 pontinhas, tá? Eu vou marcar aqui de novo, ó, pra ficar bem perfeitinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou continuar. Aqui, do mesmo jeito, aqui vai ficar mais fácil de enxergar, porque aqui dá o quadradinho bem perfeito, ó. Vim aqui, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quinto, ó, essa partezinha aqui de baixo é desse primeiro quadradinho aqui. Essa partezinha aqui da lateral é desse outro quadradinho aqui, de eu virar ele aqui assim, ó. Tá? Então, eu vou botar um marcadorzinho bem aqui assim, ó, na parte dessa pontinha. Com essa pontinha daqui. E aí, eu vou virar, que aqui eu já vou dar continuidade aqui para o outro lado, né? Ó, ajeitar aqui. E essa outra lateralzinha daqui é outro quadradinho aqui, ó. Então, aqui eles já juntam aqui, ó. Vou botar outro marcador bem aqui. Por isso que eu gosto de bastante marcador, porque a gente vai colocando e não corre o risco, tá? Então, quem tá fazendo a primeira vez, eu já faço isso aqui sem precisar marcar, né? Quando eu tô produzindo essa bolsa sem ser ensinando. Na prática, a gente vai aprendendo bem direitinho. Então, eu venho aqui quadradinho por quadradinho, pra não ter erro. Você pode botar um marcadorzinho aqui. Venho aqui por toda a parte da lateral até aqui no final, né, do quadradinho. Então, aqui eu vou colocar outro, ele vai terminar bem perfeitinho aqui a conta certa, tá? Vou colocar outro marcador. Conferir aqui. Tá bem direitinho. Vou voltar aqui pra conferir, mas tá esse. Ótimo, então aí agora, gente, eu vou vir costurando aqui essa lateral, né? Esse aqui é o finalzinho, né? Vou agora costurar toda essa lateral. Essa outra lateral aqui eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, com esse mesmo cuidado. E vou agora mostrar pra vocês a lógica de costura da lateral, tá? Como que vocês vão costurar a lateral dela. Eu vou começar bem por essa ponta aqui, ó. Porque aí, o que que eu quero? Eu quero que o meu ponto, a frente do meu ponto, fique pra cá, pra frente da minha bolsa, tá? Então, eu vou crochetar aqui, assim, ó. Pra frente do meu ponto ficar pra cá. Então, eu vou pegar a outra cor, que eu vou trabalhar com ela. Eu escolhi essa cor bordô aqui, que é linda, até falei no começo do vídeo. Linda essa cor da Estilo. E tem uma cor mais linda do que a outra, gente. Pois olhem no Instagram da Tribo das Linhas, as bolsas ecológicas que eu já fiz, pra vocês verem como são lindas. Que eu já fiz não, que as crocheteiras da Tribo já fizeram. Como são lindas, assim, uma mais colorida do que a outra. Eu sempre uso essa base bege e a cor aqui colorida.
É um padrão já que eu usei para a tribo das linhas. Então, quando você vê uma bolsa nesse padrão, pode ter certeza que é a tribo das linhas. Vou aqui, então, pegar a minha outra cor, tá? E aí, gente, vou começar aqui com um círculozinho, pra poder dar um nozinho, pra esse início ali ficar bem seguro. Eu gosto de começar assim, ó. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou tirar esse meu ponto, que é o início. Pra esse começo aqui, eu vou pegar em cima de ponto com ponto, tá? Aqui, ó, vou botar aqui, dentro aqui de um. E dou um espaçozinho aqui de um ponto, ó. De uma corrente daqui e já boto nessa corrente bem daqui, ó. Ó, bem aqui nesse pontinho. Então, venho aqui com ele e aqui. Essa parte aqui do acabamento, ó, eu já boto ela aqui pra dentro, pra eu ir fazendo o ponto por cima dela, que eu já faço o acabamento aqui. E aqui eu dou o meu primeiro ponto baixo. Então, gente, ó, pra cada, dentro de cada quadradinho desses, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Aqui eu dei um só nesse início aqui, que eu vou fazer esse primeiro aqui. E já venho aqui com um ponto baixo, ó. Esse aqui, a gente vai ter aqui esse do início e 2 já no começo do quadradinho. Tá? Então, essa é a lógica de fazer. Então, ó, tô fazendo o iniciando aqui pra poder esse ponto ficar de frente pra mim. Porque se eu iniciar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, o início desse ponto vai ficar pra cá e vai ficar as costas do ponto pra lá, né? Pra frente da bolsa. Que aí eu vou fazendo aqui e as costas do ponto fica pra cá. Eu gosto mais do acabamento da frente do ponto. Tem gente que gosta mais do acabamento das costas. Eu gosto mais da frente. Então, eu prefiro fazer a parte que eu acho mais bonita do ponto pra frente, né? Pra ficar na frente da bolsa. Então, eu já vou aqui já também fazendo esse acabamento, ó. Porque depois eu venho só com cola e corto. Então, é 2 pontos, tá? Eu dou altura aqui pra esse ponto, pra ele abraçar bem, né? Pra não ficar apertado, aquela coisa feia. Ficar um pontozinho bonito. Então, eu vou lá dentro, busco a linha e dou uma altura boa até aqui, ó, e coloco. Porque se eu faço ele bem apertado, né, não vai ficar legal, assim, vai ficar um negócio meio apertado demais, tá vendo, ó? Eu gosto de dar uma alturazinha pra esse ponto, deixar ele leve, pra poder ficar um ponto bonito, tá? Que é o acabamento da nossa bolsa aqui, ó. Então, eu vou fazer isso por toda essa lateral, até aqui a ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu vou vir fazer junto com vocês, pra poder ficar bem explicadinho, tá bom? Como eu vou fazer essa lateral aqui, tá? Então, vou fazendo aqui, essa parte aqui eu já vou deixar, já usando com colinha aqui, já colo. Então, é 2 pontos dentro de cada quadradinho. Totalmente dentro, tá? Assim, ó, pega lá dentro, 100%, dá uma altura pra ele e faz o ponto. E aí, a gente já vai fazendo a junção aqui da lateral da bolsa. 2 pontos, 1, 2. Jeito. Voltei aqui pra fazer com vocês, tá? Tô aqui no último quadradinho daqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, faço os 2, né, ó. Esse quadradinho aqui, ó, é o último aqui da lateral, tá? Ó, esse aqui que eu vou fazer agora, ó. Que é o que eu disse que ele tem 2 pontas. Então, eu vou tirar o marcador aqui, tá? O marcador eu marquei bem no meio dele aqui, ó. Então, eu vou fazer dentro desse quadrado daqui, eu vou fazer os 2 quadradinhos, que é o da lateral, da primeira lateral. E aí, aqui vai ser eu virando o trabalho pra fazer a parte de baixo da lateral. Vou tirar esse marcador aqui também. Aí, ó, eu já venho
pra parte da tela, para o próximo quadrado, tá? Mas pra parte aqui da lateral, ó, eu continuo dentro do mesmo quadrado, porque é aqui que eu vou dar a volta, ó. Então, esse quadrado, ele tem dois lados, esse e esse. Fica mais fácil de entender a lógica aqui. Então, eu fiz 2 dentro desse quadrado, desse quadradinho aqui. Virei, agora eu vou fazer, ó, dentro desse mesmo quadrado aqui da lateral, mais 2. Mas pegando o próximo quadrado da tela, ó. Pega aqui e pego o mesmo quadrado aqui de trás. 2. Aí eu venho aqui pro próximo quadradinho agora da lateral. Dou continuidade. Vou fazer a outra ponta ali com vocês, tá? Pra poder não ficar dúvidas. E esse é um detalhe bem legal do acabamento, porque fica a pontinha da bolsa, um quadradinho bem bonitinho. E aí eu venho ainda aqui, ó, quadradinho com quadradinho, fazendo o ponto, dando uma altura pra ele não ficar muito apertado. Quadradinho. Um quadradinho aqui. E aí, cheguei de novo aqui, ó, na minha lateral. Esse aqui vai ficar mais fácil, porque tá mais quadradinho. Então, o quadradinho da lateral tá aqui, ó, da ponta. Nesse quadradinho eu tenho 2 lados. Um lado aqui, um lado aqui. Para esses 2 lados eu vou usar 2 quadradinhos da tela. Esse para um lado e esse para o outro. Então, dentro desse mesmo quadrado aqui, eu venho dentro desse primeiro. Eu venho aqui dentro dele, faço 2 aqui para uma lateral. 1, 2. Agora eu vou virar, né? Essa minha peça aqui, ó, eu vou fazer agora essa lateral. Essa parte aqui é de baixo, ó. Tá vendo? Tá ficando bem perfeitinho, ó. Ficou um quadradinho aqui embaixo. Aí agora, eu passo pro próximo quadrado da tela. Mas pra lateral, eu continuo dentro do mesmo quadradinho daqui, ó. Pra eu fazer essa lateral dele, ó. Porque aqui eu fiz essa ponta, ó. Agora eu vou fazer nessa lateral. Então, eu venho para o próximo quadrado da tela. Mais o quadradinho da lateral é o mesmo aqui, ó. É só pra eu fazer essa pontinha. Um detalhezinho aí, gente, que faz toda a diferença. E também vai fazer toda a diferença na contagem dos pontos. Tá? Pra ficar assim, perfeito. Porque aqui são 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entende? E aqui são 50. Né? 150. Então, se eu não faço aqui perfeito, vai sobrar. Sabe? Vai sobrar em algum momento. Então, eu preciso muita atenção mesmo nessa parte para poder a gente fazer uma bolsinha bem perfeitinha, tá? E vocês veem aqui, ó, vem a parte daqui todinha. Quando ela chega aqui, ela dá a voltinha. E aqui eu vou continuar aqui na minha lateral aqui com quadradinho bem juntinho. Pega essas peçazinhas aqui, já vou fazendo acabamento nelas, ó. Já aproveito e passo por cima, que aí eu já faço os acabamentos, ó. O que tem de ponta de fio eu já vou acabando. Depois eu venho só com colinha e colo e depois arremato. Então, eu vou até o final, gente, aqui quadradinho com quadradinho, tendo esse cuidado, né, de trabalhar assim um por um. Vou fazer aqui toda essa lateral, tá? Quadradinho por quadradinho até aqui o final dela, tá bom? Quando chegar aqui no final, eu mostro como que eu faço, porque aí eu já sigo daqui pra fazer o contorno dela aqui, ó, o acabamento, gente, ó. Daqui mesmo eu nem corto o fio, eu já sigo pra fazer esse contorno. Aí já venho aqui fazendo essa outra lateral aqui, né? Já inicio aqui com essa outra lateral, ó. Sempre 2 pontos dentro de cada quadradinho, tá? Já inicio aqui na lateral, concluo e já faço a bolsa toda contornando sem nem cortar a linha. Às vezes, dependendo do lado que você começa, você não consegue fazer isso, sabe? Contornar a bolsa toda. Mas a dica que eu dou de começar do lado da frente é ótima, porque aí dá certo desse jeito, sempre deu.
Então, eu já faço aqui o acabamento dele completo. Chegar lá no final, eu mostro pra vocês como que eu faço essa parte dali. E aí, depois a gente volta já com bolsa 100% contornada. E vocês também vão fazer essa lógica aqui do contorno pra toda a bolsa. Porque essa parte aqui do acabamento não tem junção aqui na frente. Aí, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Mas aí, eu continuo aqui, ó, 2 pontos baixos dentro de cada quadradinho até o final. Já eu volto. Aí, gente, eu cheguei aqui, ó, no finalzinho. Tá aqui, ó, deu a ponta certa. Última pontinha daqui com última pontinha daqui. Então, vou fazer meus últimos 2 pontos baixos aqui dessa junção da lateral, dessa lateral do lado de cá. 1, 2. E sempre no final eu vou fazer um ponto aqui pegando dentro da corrente, tá? Lá no início eu não comecei um ponto pegando dentro de corrente, aqui eu também vou terminar um ponto pegando dentro da corrente. E aí, eu vou seguir já fazendo meu acabamento aqui, gente, ó. E depois eu já venho aqui pra minha alça, passando aqui tudo, 2 pontos baixos dentro de cada quadradinho. Sigo aqui e pego a minha outra parte aqui já e inicio a junção da outra parte. Tá vendo, ó, como eu sempre vou ficar pelo lado da frente da bolsa, ó, aqui pelo lado da frente, aqui também. Então, aqui eu já faço também toda a lateral, concluiu aqui os 2 lados da lateral, né? Aí, eu já venho com o acabamento pra cá e sigo pra outra alça, terminando ele aqui. Quando eu terminar ele aqui, eu já faço ele aqui findando. E aí, depois eu tenho que cortar e fazer só essa parte aqui, ó. Que eu não vou ter feito ainda. Eu volto aqui com vocês pra poder mostrar esse finalzinho, depois ela toda junta já, e pra gente fazer o tassel juntas, tá bom? Até já. E aí, gente, voltando aqui, eu já fiz todo o contorno dela. Tô finalizando aqui, ó. Já fiz todo o contorno dela com 2 pontos dentro de cada quadradinho, gente, ó. Vocês podem observar aqui, ó. 2 pontos, eu fiz o contorno todinho, né? Então, comecei daqui assim, e aí fui lá nela todinha, né? Costurei aqui as laterais, como eu disse pra vocês aqui, o cuidado, né? Nessa contagem, ela é pura matemática, né? Então, ele vai dar a conta certa. E aí, aqui na parte da alça, ó, vim daqui da lateral e já subi pra alça, já contando também 2 pontos dentro de cada quadradinho, contornei toda a alça e tô finalizando ela bem aqui, ó. Que aí eu continuo aqui com 2 pontos dentro de cada quadradinho, ó. Aqui, essa parte aqui, ó, da ponta, ó, pulo direto aqui pro outro lado, ó. Aqui na continuidade eu consigo fazer essa parte aqui, mas essa parte aqui do outro lado, ó, eu não consegui fazer no contorno, ó. Então, depois eu corto e venho fazer ela. Aqui eu já pulo direto pra cá, ó. Faço 2. Dou continuidade aqui, vou até lá no final. Que aí eu já vou arrematar esse fio e vou terminar lá do outro lado, né? E não tem erro, gente, é super simples aqui. Aqui, ó, eu já arremato esse fio bem aqui, ó. Já venho bem aqui assim, ó. Tá vendo que aqui eu passei ele direto, ó, eu vou ter um ponto bem aqui, ó. Esse ponto que eu tenho aqui, ó, que já é desse contorno que eu tava vindo aqui, ó, eu já arremato ele bem aqui. Cortar. E aqui eu já escondo esse fio aqui, pra quando eu vier passar só a colinha e cortar ele. Escondo ele aqui assim por dentro. Gosto dos meus fios bem arrematados, gente, porque não corre o risco dessa bolsa
se desmanchar. Eu gosto de fazer o arremate às vezes com a agulha menor. Estou usando a 4, eu faço um arremate com a 3, que aí fica mais fácil. Aqui já tá todo escondidinho, ó. Depois eu venho só com a colinha aqui, passando. Né? Todos os pontos eu já fui, ó. As linhas que tinha eu já fui crochetando por cima delas, já pra ficar aqui no arremate mais fácil. Tá vendo, ó? Todas elas aqui, depois eu venho só com colinha, passo e já corto. E aí, ó, essa lateral aqui eu já fiz, né, ó. Toda feitinha. Mas essa lateral aqui, ó, na minha volta eu não consegui fazer. Então, eu vou pegar aqui a linha só pra eu concluir essa lateral bem aqui, ó. Eu vou iniciar, gente, bem aqui assim, ó. Que é pra que não fique aqui uma parte pendente, sabe assim? Pra não ficar assim a divisão, sabe? Eu não gosto dessas divisões que ficam aqui, porque se eu começar daqui, ó, vai ficar um início aqui notório. Então, pra disfarçar esse início aqui, eu vou iniciar ele bem daqui, ó. Deixa eu fazer um círculozinho aqui, só pra deixar esse ponto mais firme, ó. Faço um pontinho aqui, ó, dou um nó e venho iniciar esse bem aqui, ó. Puxo o nozinho pra cá, ó. E já inicio daqui. Faço um ponto aqui, só para amarrar. E aqui eu já venho com meus 2 pontos, ó. E já vou arrematando esse aqui, ó. Vem que eu já vou passando por cima. Porque aí, gente, vocês podem observar aqui, ó. Ele dá continuidade, tá vendo, ó? Não vou ficar parecendo o início, sabe, da carreira. Esse pontinho aqui, ó, já tá aqui arrematado, depois é só eu passar uma colinha. E eu dou continuidade aqui com 2 pontos baixos dentro de cada quadradinho. Até lá no final, ó. Venho aqui na parte da volta, ó, aqui bem a parte da volta, vou colocar bem aqui. E faço aqui o arremate final já. Já corto. E finalizei, gente, essa parte aqui da bolsa tá 100% finalizada, a nossa bolsa ecológica. Depois eu vou vir só com os arremates aqui do fio, só aqui concluindo a parte de passar uma colinha e cortando. E agora, gente, eu vou fazer junto com vocês o tassel, que ela acompanha aqui um tassel que dá toda a diferença nessa bolsa, o tassel. Então, vou ensinar aqui pra vocês, que é super simples, deve ter vários vídeos aí no YouTube de várias crocheteiras ensinando, mas eu vou ensinar aqui só pra poder a gente fazer a bolsa completa, né? Então, vamos lá. Na cor do tassel, eu sempre faço a cor da borda, né? Então, se eu fiz a borda bordô, eu vou fazer a cor do tassel bordô também. Pra o tassel, eu vou precisar de quê, ó? Vou mostrar pra vocês. Da linha, né? Eu normalmente uso já essa réguazinha aqui que eu tenho pra fazer os tassel, sabe? Que tem um tamanho mais ou menos de 10 centímetros. Mas aí vocês podem usar um papelão, um caderno, que vocês tiverem aí que seja durinho, que a gente vai enrolar o fio aqui. E aí eu tenho também um mosquetãozinho que eu uso. Esse aqui é um mosquetão que eu uso niquelado. Eu uso em todas as minhas peças, as bolsas peças niqueladas. Então, vamos lá, vamos dar início ao tassel. Eu dou início aqui, pego aqui e vou dar voltas aqui com essa linha, tá? Então, aqui é uma completa, né? Um círculo aqui ao redor é uma volta completa. Então, eu vou dar aqui aproximadamente 20 voltas, tá? Eu gosto de tassel bem fofinho, assim, não gosto daquele tassel com pouca linha, não. Tem gente que faz com 10 voltas, eu gosto dele bem fofinho. Às vezes, dependendo do barbante, eu faço até com 25, 30 voltas. Mas aqui eu vou fazer com volta, ó, então, com 20. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço ela frouxinha, tá? 13, 14, 15... Não aperto muito não, essa volta. 16, 17, 18, 19 e 20. Tá, ó.
Esse aqui já é a basezinha do tassel. Eu faço ela frouxinha, gente, pra quando eu for tirar ela aqui, ó, seja fácil, porque eu vou precisar tirar essa linha daqui. Essa minha basezinha aqui, ela desliza bem, ó. Então eu já tirei ela aqui, ó. Seguro, tá? Pra não desfazer. A parte da ponta aqui, ó, eu deixo normalmente pra baixo, que é pra eu não perder essa linha aqui. Eu já vou utilizar ela aqui pro tassel. E eu corto também aqui embaixo, ó. Então tenho um cuidado aqui pra essas linhas ficarem juntinhas, tá? Nesse tamanho. Venho aqui, vou cortar bem aqui embaixo, ó, do mesmo tamanho. E aí aqui, gente, eu vou cortar um pedaço de linha pra eu já fazer a amarração aqui em cima do mosquetão, tá? Porque eu já amarro essas linhas aqui já com o mosquetão. Então, corto aqui um pedacinho grande de linha, ó. Posso deixar essa aqui de lado, ó, né? Cortei aqui um pedaço grande de linha. Vou agora trabalhar, gente, aqui no meu mosquetão, tá? Normalmente gosto, ó, dobro essa linha no meio e vou passar ela aqui no meio do meu mosquetão. Porque aí eu já vou amarrar esse mosquetão na linha e já amarro lá essa linha também. Aqui, ó, já tá aqui no meio. Então, essa mesma linha aqui eu vou usar pra amarrar esse meu tassel aqui, porque eu já amarro o mosquetão. Eu venho aqui, passo ela aqui por dentro, ó. O mosquetão foi lá pra baixo, eu vou dar agora um nó aqui bem seguro, tá? Que é esse nó aqui que vai segurar o meu mosquetão dentro desse tassel. Ó, já dou 2 voltas aqui, ó, porque aí esse mosquetão já fica aqui, ó, bem segurinho, vocês estão vendo, ó. Vou botar, aqui eu dei um nó, vou dar 2 pra ficar bem seguro aqui nesse nó. Cadê uma parte, fugiu aqui, mas tá bem aqui, que essa é a parte maior. Dei um, vou dar 2 nós aqui, pra ele ficar bem seguro, ó, apertei bastante. E aí agora, gente, eu vou cortar essa parte de baixo. Eu vou deixar esses nós aqui pra baixo, tá, ó, os nozinhos aqui pra baixo. Vou deixar o mosquetão centralizado aqui bem em cima. Então, eu vou cortar aqui, gente, exatamente aqui, bem aqui no meiozinho, tá? Essa aqui já é a partezinha soltinha. Eu vou dar uma penteadinha nele aqui, com os dedos mesmo, aqui eu ajeito os... E aí agora, gente, eu vou pegar um outro pedaço de fio pra eu fazer a amarração aqui dessas linhas. Esse pedaço de fio aqui, eu já pego um pedaço de fio bem grande, assim, mais ou menos uns 60 centímetros, tá? Vocês nem usam isso tudo, mas eu gosto sobrando. E aí é o seguinte, esse pedaço de fio aqui, nós vamos amarrar ele aqui, ó. Pra amarrar esses fiozinhos do tassel. Eu gosto de deixar aqui um pedacinho grande, que é o pedaço que já vai ficar aqui, ó, pra eu não perder esse fio. Faço um ezinho aqui, uma orelhinha, ó. Pego o meu tassel aqui. Aí eu venho com o meu ezinho, ó. E boto esse ezinho pra cima, gente, ó. Aqui, ó. Parte de cima, tá? A parte da ponta aqui, eu vou deixar pra baixo. Essa ponta. Aqui, ela fica 100% pra baixo, essa ponta. E eu venho com a minha ponta aqui, a ponta maior, pra fazer voltas nessa linha. Então, eu vou deixar ela aqui bem segurinha, ó. Deixar ela arrumadinha aqui, porque depois que eu fizer essas voltas eu não vou conseguir mexer nessa linha, tá? O ezinho pra cima. E agora eu já deixo assim marcado pra onde eu vou dar a volta. Eu vou dar voltas aqui, ó. Então eu vou dar aqui aproximadamente umas 10 a 15 voltas. 1, 2, eu já vou fazendo elas no sentido pra baixo, tá vendo? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, faço pra baixo, depois eu vou subindo, ó. 9 e 10, tá? Ó, 10 voltinhas aqui no meu tassel, eu dou uma ajeitadinha nele. E o que eu vou fazer, ó, essa aqui é a linha grande, não, uma parte dela tá bem aqui pra baixo, ó, a partezinha, ó, tá vendo? A partezinha do E, ó. Essa parte aqui tá bem aqui pra baixo, ó, cuidado pra eu não confundir ela, tá? Sempre lembrar dessa partezinha, tá? Ó, bem aqui pra baixo. E a linha que eu dei a volta nele, eu vou pegar e vou botar por dentro desse Ezinho, ó. Puxa ela aqui por dentro. E agora, eu vou pegar essa minha linha aqui, que é uma das perninhas do E, ó. E vou puxar essa minha outra linha aqui pra dentro, ó, gente, ó. Porque é aqui que vai ficar seguro esse tassel, tá, gente? Eu vou puxar ele aqui, eu não puxo muito lá pra baixo, puxo pra ele ficar no meio. Pronto, ó. Aqui ele tá no meio. Então, essa parte aqui de cima eu vou cortar. Aí, essa hora aqui é a hora que eu venho com a cola dentro do tassel, gente, que é um segredo pra poder esse tassel não se desfazer. Eu venho aqui, ó, o acabamento que eu faço aqui, eu empurro a cola aqui dentro e jogo um pouquinho de cola lá dentro. Eu não boto muito não, é só um pouquinho, assim, porque ele vai... Ó, cuidado pra não manchar e deu um espacinho pra depois eu vir com essa linha e cobrir o que tiver aqui de cola, ó. Porque aí a cola vai segurar ele lá dentro, ó. Tá, ó. Dou uma ajeitadinha aqui nele, ó. Né? Ajeito o que precisar ajeitar, ó.
E agora eu vou ajeitar as pontinhas aqui embaixo. Vendo que elas ficam bem desiguais? Vou lá. E ajeito as pontinhas bem aqui. Tesoura melhor. Aqui, ó. Gente, ó. Tá prontinho o meu tassel. Aí agora nós vamos colocar ele na bolsa. Agora eu venho aqui com minha bolsa, linda e maravilhosa. Vou ainda terminar esses acabamentos que depois eu vou cortar bem direitinho. E já venho colocar o meu tassel bem aqui. Vocês posicionam onde vocês quiserem. Mas o modelinho é esse aqui. As alcinhas ficam assim. E essa, gente, é a nossa bolsa ecológica, tá? É uma bolsa que ela tem um custo-benefício muito em conta. Depois eu falo um pouco mais sobre os valores dela e como que chega na precificação, tá? Da bolsa ecológica. Depois eu vou gravar uma videoaula aqui ensinando como precificar a bolsa ecológica, tá bom? Então é essa, espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha aí pra mim, que estou iniciando agora. Diga se vocês gostaram da explicação, quais foram as dúvidas, se ficou bem explicado. Me deem um feedback aí para que eu possa tá gravando mais vídeos, né? Fazendo essa troca de conteúdo com vocês de uma forma que vocês também gostem e que seja uma troca bem legal, né? E é isso, gente. Vou ficar por aqui e até a próxima. Tchau!